A todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem o seguinte tema: a fé que faz muralhas ruírem. E nós vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 30, que diz assim: pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. O capítulo 11 da carta de Hebreus nos apresenta uma visão bastante clara da fé bíblica e das suas consequências para a nossa vida. No primeiro versículo, o autor aos Hebreus afirma que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Com essa definição, o autor aos Hebreus passa a apresentar uma série de exemplos desta fé, que é a certeza e a convicção. Entre esses exemplos, encontramos o episódio de Jericó. A Bíblia afirma que foi pela fé que aquelas muralhas caíram. A palavra de Deus quer ensinar que no acontecimento da queda das muralhas de Jericó, houve uma manifestação extraordinária da genuína fé. E com isso, ficaram patentes os seus efeitos. Mas você sabe como é ter essa fé? Essa fé, ela tem como alicerce a palavra de Deus. Vamos dizer o que a fé bíblica não é, para depois definir o que é a fé, segundo as Escrituras Sagradas. A fé bíblica não é fé na fé. A Bíblia não dá base à teoria de que o simples fato das pessoas terem qualquer tipo de fé lhes garantirá que as coisas inevitavelmente sairão bem. A fé cristã baseia-se na existência objetiva do Deus que se revelou ao seu povo por meio da sua palavra infalível e inspirada pelo Espírito Santo. A fé bíblica não é mero sentimento. Ter fé não é pular do pináculo do templo porque sentiu que deveria fazer isso. O coração do homem é enganoso e Satanás pode estar usando essa concepção errônea de fé para jogar você do precipício. A fé bíblica é agir com base na palavra de Deus. Josué e o povo de Israel agiram assim. Isso fica evidente no capítulo 6 de Josué, versículo 2, que diz assim: então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão a Jericó, a seu rei e aos seus valentes. Outro exemplo notável dessa fé pode ser encontrado no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Neste relato, encontramos Jesus orientando o pescador Pedro sobre como esse deveria fazer a sua pescaria. Pedro havia trabalhado a noite inteira sem obter resultado algum. Chega o dia, o sol nasce e eis o Senhor Jesus na praia do mar da Galileia, dirigindo-se a Pedro: lança as tuas redes de volta ao mar. Pedro virou-se para o Senhor Jesus e respondeu: havendo trabalhado no melhor horário do dia, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. A fé que derruba muralhas tem como imutável e imprescindível alicerce a palavra de Deus. Em Josué 6, encontramos o Senhor fazendo uma comunicação clara e objetiva ao seu povo. O versículo 3 diz assim: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, e assim fareis por 6 dias. Primeiro, o Senhor fez ao povo de Israel uma promessa, quando lhes disse: vocês conquistarão a cidade de Jericó. O povo, então, agiu com base nessa promessa. A palavra de Deus, porém, não se resumiu à entrega da promessa, mas Deus também revelou ao povo uma estratégia que deveria ser observada para que houvesse a conquista daquela cidade. A verdadeira fé sempre age dentro dos parâmetros da palavra revelada de Deus. Ela age com base nas suas promessas e não foge
dos padrões absolutos estabelecidos por Deus. É necessário tanto se ter a fé que sabe que Deus tem poder para remover montanhas, como a fé que sabe que, por mais absurda que a nossa fidelidade à sua palavra nos pareça, Deus é poderoso também para, por meio dela, cumprir a sua vontade em nossa vida. O povo de Israel necessitava de fé, mas de uma fé que precisava vir acompanhada de 2 ingredientes, quais sejam a capacidade de crer nas promessas e a capacidade de se submeter à vontade de Deus, por mais absurda que ela parecesse aos olhos do homem. E o que nós encontramos em Josué 6? Eis ali o Senhor dizendo ao povo de Israel: invadam Jericó. Muitas vezes esta ordem irrompe em nossa vida também. Pode haver em algum lugar da nossa existência um inimigo entrincheirado, que se nega terminantemente a sair. E então ouvimos o Senhor dizer: esta terra é sua. Não quero que você faça um acordo de paz com o adversário. Ele precisa ser expulso. E como se opera a expulsão? Pela fé. Precisamos, porém, também ter fé para nos submeter aos meios estabelecidos por Deus. Analise a situação do povo diante das muralhas de Jericó. Suas perguntas provavelmente eram: Senhor, o que fazer? Que tipo de arma devemos usar para destruir essas enormes muralhas? Mas a resposta do Senhor foi: os guerreiros são armados na frente. Depois quero os sacerdotes tocando as trombetas sem parar, com a arca da aliança no meio deles. E durante 7 dias eles darão voltas em torno da cidade de Jericó. Nos 6 primeiros dias darão uma volta, mas no 7º darão 7 voltas. E na 7ª volta algo extraordinário acontecerá. Josué e o povo de Israel creram tanto na queda da muralha quanto na eficácia do meio estabelecido por Deus. E não é assim também na nossa vida? Chegou a hora de você e eu nos submetermos à palavra de Deus, a fim de resolver certos problemas em nossas vidas. Pense, por exemplo, na questão do seu sustento diário. Qual é a recomendação bíblica? É da pior matemática possível. Você dá e o que tem é multiplicado. Onde você encontra no mundo esse tipo de coisa? Por que Deus fez aquele pedido absurdo ao povo das 7 voltas em torno das muralhas? Por que Deus faz pedidos que nos parecem sem sentido? O seu objetivo único é nos ensinar a caminhar em humildade, compreendendo que as muralhas da nossa vida serão destruídas, não pela nossa engenhosidade, mas pelo poder de Deus, que está sempre com a espada desembainhada e nua a guerrear por aqueles que se submetem aos seus conselhos. Mas por que o povo de Israel precisou de 7 dias de espera? Por que o Senhor não derrubou aquelas muralhas logo no primeiro dia? Deus, em sua soberania, determina o tempo da sua ação. A fé que derruba muralhas sabe esperar com paciência. Deus lhes disse: vocês terão que esperar por 7 dias. A Bíblia afirma que tudo tem o seu tempo determinado para acontecer. Por que devemos saber esperar? Devemos saber esperar porque Deus é soberano. Ele reina e a nós cabe nos submeter inteiramente à sua vontade soberana, que na maioria das vezes não compreendemos. Devemos tomar 2 decisões importantes: lidar com os fatos da vida, tendo a certeza de que aconteça o que acontecer, Deus é bom, e Ele nos provou isto na cruz do Calvário. E também desistir de procurar uma resposta específica para tudo o que acontece.
Devemos aprender a esperar, porque muitas vezes não estamos preparados para receber o que desejamos. Devemos saber esperar, porque Deus costuma usar a espera para a nossa santificação. É geralmente nesse tempo de espera que jejuamos, oramos, humilhamo-nos e tomamos consciência da nossa absoluta dependência de Deus. O Salmo 27 diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. As muralhas caíram pela ação da mão invisível de Deus. Porém, o povo de Israel precisou enfrentar o adversário. A fé bíblica nos impulsiona para a ação, na certeza inabalável de que ao enfrentar o adversário, não estaremos sós. Foi isso que o Senhor disse a Josué: não te mandei eu? Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus derrubou as muralhas, mas cabia ao povo agir. Para a queda das muralhas, o povo teve apenas de cercar a cidade, tocar as trombetas e gritar. Porém, para derrotar o exército adversário, precisou lutar valentemente. Nós também precisamos aprender a conviver com o duplo milagre de Deus. Primeiro, o milagre que nos faz esperar só pela ação de Deus, a fim de que Ele faça o que não podemos fazer. Depois, precisamos do milagre que nos faz crer que ao enfrentarmos o adversário, que é mais forte do que nós, Deus haverá de nos revestir de forças. As muralhas ainda não haviam caído e Josué já podia dizer ao povo: o Senhor vos entregou a cidade. Josué sabia que inevitavelmente as muralhas cairiam, pois Deus sempre honra os que o honram. Este é outro elemento fundamental da fé que derruba muralhas, ou seja, saber que a vitória vem de Deus. Josué, de antemão, já declarava a vitória, e isto é assim, por ter como base a palavra de Deus. Há muitas muralhas em nossa vida que precisam cair. Pela fé, elas podem ruir, tal como aconteceu em Jericó. Parece que muitas vezes nos acostumamos com a presença do adversário. Olhamos para as nossas fraquezas morais, para certos hábitos que precisam ser desarraigados do nosso coração. E então também para a presença de problemas que estão minando a nossa vida. Mas em nome do Senhor Jesus, creia que as muralhas podem cair e o inimigo pode ser desalojado. Para isto, é absolutamente necessário que você tenha como alicerce para a sua fé a palavra de Deus, submetendo-se inteiramente à vontade divina nela revelada, sabendo esperar o tempo de Deus, harmonizando a sua ação com a ação de Deus e crendo que a vitória vem do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E nós vamos orar. Você vai orar pela muralha que você deseja que caia da sua vida. E você vai agir segundo esse exemplo que nós demos aqui nesta mensagem. Em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, muitas vezes temos muralhas nas nossas vidas. Eu não sei o tipo de muralha que essa pessoa está tendo, quer na área sentimental, quer na área profissional, quer na área financeira, mas Tu és o Deus Todo-Poderoso. A Tua palavra, Pai, é imutável. Os céus e a terra passarão, mas a Tua palavra, ela permanece para sempre. E nós estamos aqui diante do Senhor pela fé, crendo e confiando na promessa, porque a Tua palavra diz: tudo que nós pedimos em oração, crendo, receberemos. E nesse dia de hoje nós entregamos a Ti o nosso problema, a nossa dificuldade. Te pedimos que essa muralha que se interpõe entre nós e a nossa bênção, que ela venha ruir, tal como aconteceu, Pai, em Jericó, onde o Senhor, com a Tua mão invisível, operou para que os muros caíssem. Mas nós sabemos que
foi necessário a obediência do teu povo para usar aquela estratégia de dar as 7 voltas, na verdade 13 voltas durante 7 dias. E assim o Senhor operou o sobrenatural na vida do povo de Israel. E nós também estamos aqui te pedindo que o sobrenatural do Senhor venha se concretizar na nossa vida e que as nossas muralhas venham cair em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Eu convido a você, se gostou dessa mensagem, deixar o seu like aqui no canal do YouTube Igreja Poder de Cristo. Se você quiser enviar uma mensagem com pedido de oração, poderá fazê-lo no seguinte telefone: 0 operadora 11 9 4229 55 33. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.